O texto de hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante e precioso. Se você já viu aí no teu boletim, nós vamos falar sobre a família cristã e os relacionamentos, como que eles devem funcionar e como é importante para a gente poder se relacionar com as pessoas em todos os aspectos, em todos os âmbitos onde a gente está. Isso é muito importante, essa questão de ter ótimos relacionamentos. Então eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. A gente vai ler bastante coisa hoje, tá? Efésios, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 22. Pode abrir aí ou acessar a sua Bíblia. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22 em diante, vai ser o texto de hoje. A minha versão, que eu sempre gosto de ler, vocês acho que já devem saber, é a NVI, tá? Que eu entendo que é uma das mais legais. Efésios 5, a partir do verso 22, você pode acompanhar no boletim também, ele está na parte da frente aí. Diz assim, ó: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E aí continua, não vai parar não. 6, pula para o capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam a seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que bem praticar, seja escravo, seja livre. E aí ele finaliza: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Até aqui eu queria orar e depois a gente volta aqui. Deus, eu te louvo por essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra, Deus. Fale ao nosso coração e que nós, em nome de Jesus, consigamos ser moldados, ser transformados através da tua palavra, que é perfeita, que de fato muda. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, toda a escritura é inspirada e a gente sabe que ela é útil para ensinar, para corrigir, para repreender. Então, em nome de Jesus, nós possamos aprender, Deus, de Ti através da Tua palavra e entender como funcionam esses relacionamentos e como a gente deve vivê-los da melhor forma possível. É com gratidão no coração que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tem um pastor que eu gosto bastante, eu até escrevi isso aí no boletim, que é o Hernandes Dias Lopes. Ele trata a ideia de que nesse trecho de hoje a gente consegue enxergar
como é basicamente ter o céu dentro do seu lar, ou como viver segundo a direção de Deus dentro aí dos relacionamentos. E pensando então nesses relacionamentos, nessas questões tão importantes, se você ver aí, eu separei a pregação de hoje em 4 pontos. Eu amo fazer isso, separar tudo bonitinho, que eu acho muito mais prático. E o primeiro ponto de hoje, e muito polêmico para muitas pessoas, está aí, ó, o ponto 1, que diz o quê? Mulheres, estejam sob a missão do marido de vocês. Olha aí o que Efésios 5, do 22 até o 24 diz. Mulheres, sujeitem-se, ou em algumas versões diz, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, também como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Queridos, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que a submissão bíblica que a esposa deve ter ao marido não é nem um pouco parecida com a submissão que a gente tem escutado por aí afora. Com a submissão que o mundo tem falado, que as pessoas têm falado. Muitas palavras que carregam alguns conceitos maravilhosos, elas acabam sendo deturpadas ao longo do tempo. E, de fato, esse é o papel, um dos papéis do diabo. Perverter as coisas, mudar e lançando sementinhas. E a gente, de repente, acredita que submissão é o que a gente vê na televisão. A submissão é o que a gente encontra no Google, na internet. Por exemplo, para muitas pessoas por aí afora, a submissão é quando o marido manda a mulher fazer as coisas, ela abaixa a cabeça e obedece. Para muitas pessoas, isso é submissão. Eu me lembro, por exemplo, do Coronel Jesuíno. Não sei se vocês lembram, lá daquele remake da Gabriela. Quem já assistiu essa novela? Ele chega em todas as mulheres que ele vê e fala: vá se lavar, que hoje eu quero lhe usar. Vá se arrumar, que eu quero lhe usar. Era isso que a gente via naquela novela. Então, o conceito, muitas vezes, de submissão é isso. É quando o cara chega e fala: é assim a mulher. Sim, senhor. Tá bom, né? Até bate continência para ele. Naquela novela, aquele homem era alguém duro, bem rude, e todo mundo que ele falava alguma coisa, principalmente a mulher, ela dava aquela baixada de cabeça e, tá bom, senhor, né? E tudo mais. E isso é muito estranho. Eu lembro que ele falava algumas coisas e eu via isso, eu falava: nossa, que legal, nossa, eu quero ser assim um dia, meu Deus, longe de mim, né? Mas enfim, eu digitei, por exemplo, a palavra submissão no Google. Eu vi tanta coisa esquisita, tanta coisa estranha, né? Eu vi um homem apontando o dedo para uma mulher, ou um homem apontando o dedo para uma pessoa qualquer, ou uma mulher também apontando o dedo para um homem. Assim, a submissão, então, é eu mando e você obedece. E, queridos, isso não é de hoje. Para vocês terem noção de como a mulher era tratada no mundo antigo, especialmente no mundo grego, tem um homem chamado Demóstenes, eu até anotei aqui, ele é um grego político importante. Ele disse ali naquela época que na Grécia eles tinham prostitutas para o prazer, olha que assustador, concubinas para fazer sexo e esposas só para gerar filhos. Ou seja, eles viviam, faziam o que eles queriam. Tem outro homem chamado Xenofonte, se você está querendo dar um nome para um filho aí, essa é a dica, Xenofonte. Já pensou você chamar aqui o Xenofonte? Né? Esse homem disse, olha que assustador o que ele disse sobre as mulheres. A finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. A mulher, antigamente, era tratada literalmente como lixo, como alguém colocado à margem. Mas aí vocês podem se perguntar, o que é então a submissão? Pensando no texto que a gente acabou de ler. Uma coisa que a submissão não é, a submissão bíblica não é inferioridade. Ou seja, homem e mulher são exatamente iguais. Guarda isso aí no teu coração. Ambos, os dois, foram criados por Deus, tá? A submissão também não é uma obediência incondicional. Lembra do exemplo que eu dei do Coronel Jesus? Vai fazer! Tá bom. Não é isso. A esposa não é escrava do marido. O texto de Efésios não está dizendo: mulheres, sejam escravas do seu marido. Não é isso que o texto diz. Vocês terem noção, a palavra submissão, segundo a Bíblia, mostra para a gente a ideia de alguém que se coloca ao lado de outro, por sujeição
amor e respeito. Ou seja, eu entendo que esse alguém que Deus colocou na minha vida é o meu líder, no caso, o meu marido. Então a gente consegue enxergar a palavra submissão um pouquinho diferente do que as pessoas por aí afora têm mostrado. Eu gosto de mudar um pouquinho o conceito de submissão para sob a missão. Ou seja, a mulher caminha do lado do marido de forma voluntária, por entender que ele é o líder bíblico que Deus colocou na vida dela, assim como também o Senhor é o maior alvo da submissão da mulher. Então a mulher deve ser um agente de sustentação. Eu enxergo a submissão dessa forma, né? Por isso, então, a mulher vive sob a missão do marido. A Paula não casou comigo para eu pisar nela, pelo contrário, ela casou comigo, amém, em nome de Jesus, para caminhar do meu lado e sustentar a missão que o Senhor me deu. E aí eu estava vendo algumas coisas interessantes, né, de um professor meu que ele compartilhou uma vez na internet. Ele explicou isso assim de uma forma muito legal. A mulher dentro da submissão é como se fosse o pilar que vai manter a ordem, né, para que o prédio possa ser construído pela mão do marido. E isso não tem nada a ver com machismo ou qualquer outra coisa. Pelo contrário, para aqueles que dizem que isso é machismo, eu digo uma coisa que talvez você entendeu errado, né? A questão aqui é valorização e extrema proteção do marido para com a esposa. Esse foi simplesmente o jeito que o Senhor conseguiu ou encontrou para proteger as mulheres que não eram valorizadas, para proteger as mulheres que na antiguidade e ainda hoje, né, ninguém valoriza, ninguém dá nada. E aí a gente tem visto, então, mulheres que entenderam, ou pessoas no geral que entenderam esse conceito errado, dizem, não, eu tenho que fazer, eu tenho que ser assim. Mas se as pessoas, queridos, entendessem a real ideia de submissão, eu acredito que muitos iam agradecer. Afinal de contas, a submissão diz, o marido vai à frente. Você, mulher, está tudo bem, você pode ficar atrás. Se tiver que tomar um tiro, quem vai tomar o tiro é a gente. Olha que legal. É bem interessante isso, não? Então, é isso o que a Bíblia mostra para a gente. A mulher, na visão cristã, ela tem uma função biológica, material e espiritual específica, né? Assim como também o homem tem a sua visão biológica, material e espiritual específica. É por isso que eles se juntam e um completa o outro. E cada um vai desempenhando o seu papel dentro da família, a fim de que os dois juntos possam atingir o seu melhor potencial, do jeito melhor que Deus quer que eles vivam. E o mais interessante de tudo, eu anotei aqui, é que o texto diz que isso só deve acontecer porque assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Então, Paulo mostra que uma ordem de valores, mulheres estejam submissas a seus maridos, porque eles devem estar submissos a Cristo, há uma hierarquia. Eu podia dizer assim, e aí eu fico pensando aqui, que grande responsabilidade é colocada sobre o marido aqui. Que grande responsabilidade aqui. A submissão, então, queridos, na prática, é quando o marido e a esposa, eles conversam para tomarem uma decisão juntos. E o marido, que está ligado completamente ao Senhor, né, e entende que eles devem ir para tal lado, ele com muito amor diz assim, querida, eu tenho entendido em oração no Senhor que a gente deve caminhar por aqui. O que você acha? A esposa, em Jesus, porque ela é primeiro submissa a Deus, ela caminha ao lado de Deus, ela entende, ok, querido, vamos por esse lado, mas vai tu na frente, porque se der ruim, você vai tomar o tiro. Isso é ser submissa, segundo a Bíblia, né? Não o que a gente tem encontrado por aí afora e tudo mais. E resumindo então, a missão da esposa é sustentar a missão do marido. E a missão do marido é amar a esposa a ponto de morrer por ela, queridos. A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias da vida dele e pavimenta o caminho do amor, né, por ela. Então, submissão é caminhar ao lado de forma voluntária, porque primeiro ela ama ao Senhor e depois ama ao marido. O chamado da esposa é de honrar e de afirmar a liderança do marido dela, ajudando ele no exercício da liderança através dos dons que o marido tem. Então, pega esse ponto aí e agora vamos para o ponto crucial para mim, porque sou homem, né? O ponto 2, diz aí, ó, homens, vivam uma vida sacrificial por sua esposa.
Chega, me arrepia quando eu leio um negócio desse. E vocês vão entender já já o porquê. Olha aí o versículo 25. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Aqui, queridos, agora Paulo começa a falar para os homens. Primeiro ele deu a lapada nas mulheres e agora dá a lapada nos homens. Aqui é muito interessante. E ele faz isso da melhor forma possível, falando sobre o amor. Uma questão muito interessante, por exemplo, é que a tradução da nossa Bíblia, muitas vezes, perde o significado do que realmente ela quer dizer. Haja vista, por exemplo, a palavrinha que é usada no início do versículo 25. Ele diz o quê? Maridos, amem as suas esposas. Quando a gente lê em português, a gente às vezes não consegue ter a ideia do que realmente o texto quer dizer, e eu vou mostrar para vocês aqui. A maioria de vocês já deve ter escutado alguma vez na vida sobre os 3 tipos de amor no grego, né? O primeiro amor, a primeira palavrinha para amor seria o filéu. Não sei se você já ouviu, não é filé, tá? É filéu. Deixa o filé para depois, daqui a pouquinho, é o filéu. E esse amor, ele fala sobre aquele amor entre os irmãos, entre amigos e tudo mais, tá? Guarda aí. O outro amor é o eros, que aí esse é o amor sexual, aquele fogo ardente entre o homem, entre a mulher e o homem. Esse é aquele amor que você olha para a cremosa e fala, eita, meu Deus, eu quero casar com ela. É esse amor que a gente consegue enxergar. Mas o amor descrito aqui, é aquele mega conhecido, que com certeza vocês já ouviram alguma vez na vida, o ágape. Que é o quê? É um amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo. É um amor que não procura a satisfação própria. E nem mesmo a afeição como resposta à afeição. Eu só vou fazer isso pela Paula porque ela fez por mim. Não. O amor ágape não ensina isso. É um amor que luta bastante pelo bem da pessoa amada. Esse amor aqui tem como padrão e modelo o amor de Cristo pela igreja, né? A gente já falou aqui, nessa série de pregações, sobre o dever de cada cristão em manifestar esse amor nas relações. Agora é empregado um novo conceito, um novo fato, né, que lembra os maridos que eles não devem pensar, né, no que eles esperam da esposa. Não é isso, mas eles devem simplesmente viver um sacrifício vivo pelas esposas. E vale destacar aqui que isso é um dever do marido. É um dever e não um direito. O marido não adquiriu isso. Ele já nasce com esse dever. Se você é marido, faça isso segundo a Bíblia. Não é o que o Lucas está dizendo. Eu preciso, queridos, amar a minha esposa, independente dela me dar um beijo de manhã ou não. Não me dê um beijo, eu vou ficar bravo hoje. Não, independente disso. Eu preciso amar a minha esposa. E o que amar? Eu tenho que amar, né? Se bem que a gente tem um combinado. Quem lava a roupa em casa sou eu e ela faz outras coisas. Mas eu tenho que amar independente do que faça. Eu preciso amar a minha esposa. Se ela estando com dor de dente, ela estando sorrindo, ela tendo um bom salário, ela não tendo bom salário. É isso que o apóstolo Paulo mostra para a gente. E aos maridos presentes aqui, então, eu tenho uma pergunta para ti. Você estaria disposto a morrer pela sua esposa, assim como Cristo morreu pela igreja? Mas nesse exato momento, você estaria disposto? Pensa aí. Mas você pode pensar, mas eu não sou marido ainda. Ok, aos que não são maridos ainda, mas são filhos, são irmãos, são netos, pensa aí. Você estaria disposto a morrer pela tua mãe, pela tua avó, pela tua futura esposa, assim como Cristo morreu pela igreja? Essa é uma pergunta difícil, eu confesso, né, de ser respondida. Confesso que é muito difícil.
Mas se faz necessário, queridos, homens que estão aqui me escutando, a gente responder um grandíssimo sim, por mais difícil que seja. Porque é para isso que o Senhor chama a gente, e foi exatamente isso que Jesus fez por nós. E eu preciso confessar algo a vocês aqui, que eu não me lembro de ter dito para muitas pessoas. Um dia depois que a gente casou, eu acordei do lado da Paula, eu acordei primeiro, olhei para ela e entrei em desespero. Eu tive uma crise de pânico. Ali, queridos, caiu o peso de ser um marido. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Meu Deus do céu. Eu não me arrependo de ter casado com a Paula. Mas você que é homem casado vai me entender. Eu olhei para ela e falei, cara, ela estava tão bem na casa do pai dela e da mãe dela, comendo lá tanta coisa boa que ela gosta. Por que eu fui tirar ela de lá? Bateu aquele peso, aquela responsabilidade tão grande. E ali naquele dia, não foi aqui no altar, foi naquele dia, eu entendi que se entrasse um ladrão lá dentro do quarto onde a gente estava, eu ia ter que pular na frente dela, ia perder a minha vida por causa dela. Eu liguei para o Dojão e a gente conversou. Basicamente ele falou, amigão, se lascou. Foi isso que ele disse para mim. Mas queridos, eu que lute, ninguém mandou eu querer casar. Você, marido, que lute, ninguém te mandou casar. Você casou não com uma arma na cabeça. Você casou porque você ama a sua esposa. E diante de Deus você fez um compromisso com ela, dizendo, querida, eu vou te amar até se precisar morrer. Então, se precisar passar fome, frio, sede, o que for que seja, pela sua bênção, assim o faça. E é sobre isso que Paulo fala. É sobre isso que ele quer que a gente viva. É sobre você, marido, ou futuro marido, ter esse sentimento pela tua esposa. E nada disso, queridos, a gente fala para glória própria ou qualquer coisa, não. Pelo contrário, eu estou falando aqui para mostrar o medo, a angústia, aquela coisa que bateu ali na hora que é uma loucura. E o texto não para por aí. No versículo 28, ele trabalha a ideia de que o marido deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo, como a si mesmo. E aquele que fizer isso, então, vai amar a sua mulher, eu diria assim, de forma verdadeira. Porque até onde a gente sabe, ninguém em sã consciência, tá? Se odeia ao ponto de não se cuidar, de não se alimentar, de não beber água e tudo mais. Da mesma forma, então, o marido deve fazer isso, né? Como cuidar da esposa, porque Cristo faz assim com a igreja também. Resumindo, então, para a gente pular para o próximo ponto. O marido não deve amar a esposa simplesmente por causa da beleza dela. Não é isso. Ele deve amar a esposa para tornar ela mais bela. Essa é a ideia, porque os dois juntos são uma só carne, como está escrito aí no versículo 31. Marido sai de casa, esposa sai de casa. Bem que eles não são maridos, depois viram, né? Ele deve amar a esposa apesar das suas fraquezas, apesar das falhas que ela tem, como ele ama a si mesmo, que também é cheio de falhas. E ele busca, então, santificar a esposa, os dois juntos, porque Cristo quer isso. Então, fato é que se a mulher vive em submissão ao marido, assim como também primeiro a Deus, e o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, vai ter um negocinho muito interessante, mutualidade, sintonia, amor entre os dois, porque ambos estarão, buscando dar o melhor de si um para o outro. Isso é o casamento. E com isso, então, eles vão viver bem. E os filhinhos que vão surgir aí dessa união fantástica, dessa união maravilhosa, vão sentir segurança, vão viver num lar de paz, né? Então, essa é a ideia. E aí o ponto 3, ele vai dizer aí, olha aí, filhos, amem seus pais sendo obedientes a eles. Pais, não provoquem seus filhos. Veja aí, Efésios capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora a gente entra aqui num ponto muito interessante da pregação, não que os outros não fossem, porque a gente então vai conseguir enxergar quais são os deveres dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Então aqui a gente consegue enxergar ainda mais essa hierarquia, essa posição de cada um que existe dentro da família. E mais uma vez eu preciso destacar aqui o Hernandes Dias Lopes, eu amo esse cara, eu gosto demais dele. Ele diz que 2 palavrinhas podem resumir o dever dos filhos para com os pais:
obediência e honra. Essas duas. E ele também continua falando que quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, estava em vigência ali no Império Romano, o regime chamado pater potestas, era assim, uma palavra um pouco diferente, que é basicamente a ideia de o pai ter o direito absoluto sobre a vida do filho, podendo, se quiser, vender ele, casar ele, divorciar ele, escravizar ele, prender ele, rejeitar, fazer o que quiser. Então o pai, literalmente, mandava e desmandava no filho. Em contrapartida, atualmente a gente tem visto filhos que não estão nem aí para os pais. Quantos vocês já não têm visto? Que não ouvem mais o pai, que o pai fala, cala a boca. Gente, eu vi uma vez uma pessoa mandando o pai calar a boca, eu falei, meu Deus do céu, que vontade de dar uma passada de mão na cabeça dela. Mas a passada assim, ó, né? Gente, a gente tem visto os opostos. Antes o pai mandava de um jeito que podia fazer o que quisesse com o filho. Hoje, os filhos não estão nem aí. A gente tem visto muitos filhos se rebelando contra os pais. E é por isso, então, que esse trecho de hoje é tão importante e tão necessário. E a ideia de obedecer aqui, para vocês terem noção, é a mesma de alguém que presta atenção, de alguém que considera o que está sendo dito, de alguém que entende e coloca em prática o que está sendo falando. Não é aquela frase que a minha mãe vivia falando para mim, Lucas, tu ouviu o que eu falei? Ouvi. O que tu está fazendo? Eu esqueci. Então entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Obedecer não é isso. Não é isso. Não é isso definitivamente. Portanto, você que é filho, que está aqui me ouvindo, seja filho grande, seja filho pequeno, obedeça o teu pai, obedeça a tua mãe, para que tudo te corra bem, segundo o texto, e você tenha vida longa sobre a terra. Você quer viver bastante e perdendo os cabelos, assim, começa a obedecer ao teu pai, começa a obedecer à tua mãe. E é muito interessante que esse mandamento aqui é o único dos 10, lá de Êxodo capítulo 20, que tem promessa. Porque Êxodo capítulo 20, 12 diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. Se você fizer isso, o que vai te acontecer? Você vai viver dias na terra, os dias vão ser acrescentados. Então, entenda que seu pai e sua mãe não estão na tua vida por acaso. Eles não estão por acaso. Você não foi jogado assim, ó, por acaso. Tem um propósito. E você tem, então, um motivo para amá-los, porque eles se doam por você e você, então, se doa por eles. O filho obediente se livra, queridos, de desgostos na vida. Quantas vezes eu deixei de ouvir a minha mãe, mas quantas vezes eu ouvi também e me livrei de desgostos? E vocês, com certeza, uma vez já ouviram a mãe ou o pai de vocês e se livraram de um monte de cilada, de um monte de loucura que podia acontecer. E para concluir essa questão dos filhos, é muito importante dizer que existe uma diferença entre obedecer e honrar. Existe uma diferença. Obedecer é cumprir o que te foi mandado fazer. Ou seja, cara, vai lavar a louça. Tá bom, mãe, eu vou lavar a louça. Eu fazia? Não, mas tá bom, eu vou lavar a louça. Cara, vai dobrar a tua cama, os lençóis, que aquilo ali já está 15 dias ali, eu não sei se tem um rato, se tem uma barata ali. Vai dobrar. Tá bom, isso é obedecer. Isso é obedecer. Honrar é mostrar amor, é mostrar respeito. Ou seja, quando você ama o teu pai e a tua mãe com todas as tuas forças, essa é a ideia de honra. É por isso, então, que os filhos devem obedecer aos seus pais até eles deixarem de estar ali sob o cuidado deles, ou seja, antes deles constituírem família e tudo mais. Mas a responsabilidade de honrar os pais é para sempre, até quando eles não estiverem mais aqui. E em relação aos pais, o texto não acaba. Eles estão colocados sobre uma grande responsabilidade para com os filhos, assim eu poderia dizer. No caso é de conseguir controlar os filhos, de conseguir conduzir os filhos pelo caminho, em vez de ficar irritando os filhos, como muitos costumam fazer por aí, de querer tirar filho do sério e tal, ficar brincando, cutucando, enchendo o saco, a paciência, dar um beijo na criança 37 vezes e a criança fica com raiva, lambe a cara da criança, a criança começa a chorar. É o que o texto de Efésios está dizendo, o oposto, não irritem seus filhos, não façam assim, né? E a ideia de criar filhos segundo a instrução, conforme o texto está dizendo, e o conselho do Senhor descrito aqui no versículo 4, sugere para a gente uma coisa bem interessante, que é a questão de que os pais precisam nutrir e ajudar os seus filhos a florescerem. Aos pais, então, se confia as mentes, os sentimentos
e os corpos dos seus pequeninos portadores da imagem de Deus. Uma criança tem a imagem de Deus. Nós já fomos uma criança, nós temos a imagem de Deus. Logo, então, esses filhos não existem para os pais. É o contrário. Os pais existem para os filhos, para ajudar eles a se desenvolver como pessoas diante de um mundo completamente caído, para ajudar os filhos a se desenvolverem como crianças que necessitam do Salvador e do Libertador, que é Jesus Cristo. Esse é o papel dos pais, levarem os filhos até Cristo Jesus. O pastor até ajuda, ele pode ajudar, mas o fundamental é que os pais exerçam o seu papel e façam sim a lição de casa. Obviamente que a gente ajuda, traz aqui para a igreja, deixa correr, deixa gritar, não tem problema. Ontem eu estava conversando aqui na Assembleia com um pastor que chegou numa igreja e viu uma criança correndo e viu uma pessoa correndo atrás da criança. E aí ele chegou na pessoa e disse assim, por que você está correndo? E ele falou, não, essa criança está gritando. Ele falou, cara, ele é criança, deixa ele correr, está tudo bem. O nosso papel é orientar, é ensinar essas crianças. As crianças precisam ser crianças. Hoje em dia, as crianças não têm sido crianças mais. Quantos com 8, com 9, com 10 anos, a gente já está vendo querer viver uma vida como se fosse adulto. E o papel dos pais, então, é ensinar para os filhos que eles precisam ser crianças e que eles vão se desenvolver. Veja, por exemplo, que o texto de Deuteronômio, não precisa abrir, eu vou ler aqui, capítulo 6, dos versos 5 a 7, diz sobre a criação e ensino dos filhos. Olha assim, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E agora vem a função do pai e da mãe. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. Seja insistente com o teu filho, ensine o que você precisa ensinar e não irritar. E aí, para finalizar, o ponto 4, servos, eu coloquei aí, ou escravos ou funcionários, e vocês vão entender daqui a pouquinho, sejam obedientes ao seu senhor ou ao seu patrão. Senhores ou patrões, tratem bem os seus servos ou os seus funcionários. Vamos dar uma lida aí, Efésios 6, de 5 a 9. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles estão te observando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não como os homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Queridos, os escravos ou servos, eles fizeram parte da cultura romana também. E estima-se que houveram vários milhões dessas pessoas que eram escravizadas no Império Romano, no tempo em que a carta aos Efésios foi escrita. E a escravidão, então, existia como uma instituição no Novo Testamento. Ela não nasceu aqui no Brasil, não, com os negros chegando aqui, não. Isso já é antigo. Não era a função, entretanto, do Evangelho derrubar essa escravidão, embora essa abolição da escravatura aconteceu de forma gradual, enquanto o Evangelho ia crescendo. As pessoas olhavam para aquilo e falavam, isso não faz sentido. Então, de certa forma, essa escravidão foi se acabando de uma forma, eu diria assim, derivada do que o cristianismo representou naquele tempo. Então, devido a muitos senhores e escravos terem se tornado cristãos, a igreja teve que enfrentar isso de uma forma diária, digamos assim. Então, a declaração de Paulo aqui não condena e nem muda, como eu já disse, essa instituição, mas diz para os senhores e para os escravos a como eles deviam viver uma vida saudável uns para com os outros. Então, nos dias de Paulo, como eu já disse aqui, as mulheres, os filhos e os escravos tinham pouco ou quase nenhum direito. Era assustador. Na igreja é diferente. Na igreja eles desfrutavam dessa liberdade que a sociedade não dava para eles. E Paulo, então, dá algumas direções para essas pessoas. E embora os cristãos eles podem estar em diferentes níveis da sociedade humana, todos são iguais diante de Deus. Deus não tem um favorito. Ninguém é mais importante do que o outro.
A carta, por exemplo, de Paulo a Filemão, se você quer ouvir ou ler sobre escravidão, leia a carta de Paulo a Filemão, porque ele destaca exatamente esse ponto. Filemão era o senhor e Onésimo o seu escravo. E eles eram irmãos diante de Deus e ambos deviam viver uma vida que agradassem. Então, vocês me permitam aqui fazer uma aplicação que eu julgo ser saudável para esse texto. Hoje, não existe mais escravidão, ou pelo menos não deveria existir escravidão. E isso é crime e tudo mais. A gente já sabe muito bem como funciona. Porém, a gente pode pensar aqui nessa parte como sendo a ideia de um patrão e de um empregado. Tá? Por isso que eu disse aqui que me permitam fazer essa aplicação. Um está sim acima do outro. Um está sim. Se você é patrão de alguém, você sabe que você está acima dessa pessoa. No entanto, se essa pessoa é cristã como você, vocês são iguais. Porque a cruz de Cristo nivela todo mundo. E não é por cima, não. Nivela todo mundo por baixo. Todo mundo é igual. Independente da profissão que tem. Se você é pintor, se você é mecânico, se você é eletricista, médico, advogado, pastor, o que quer que você seja, a cruz de Cristo te nivela igual a todo mundo, independente de você estar acima de alguém sendo patrão dessa pessoa. Foi por isso, então, que eu fiz o título desse texto desse jeito, né? E eu citei esses servos, esses escravos como sendo funcionários e os senhores como sendo patrões. E finalizando, gente, é extremamente necessário entender que cada um de nós aqui tem o nosso papel dentro dos relacionamentos. E Deus se agrada quando a gente vive uma vida saudável para com as pessoas que rodeiam a gente. Se você olhar aí no primeiro ponto da conclusão, eu vou falar sobre isso agora. Se você quiser ler comigo. Esposa, esteja sob a missão do seu marido. Seja um pilar de sustentação para ele. Marido, se entregue pela tua esposa. Ó, que legal. Se entregue por ela, porque é isso que Deus espera de você. Filho ou filha que está aí me ouvindo, obedeça e honra o teu pai e a tua mãe, amando eles como se fosse o último dia da tua vida. Pai e mãe, né? Seja o melhor exemplo possível que você pode ser para os teus filhos e ensine eles no caminho de Cristo. Funcionário, trate bem o seu patrão. Não fique falando mal dele. Trate bem o teu patrão. Patrão, trate bem o teu funcionário. Não fica pisando nele só porque você é patrão. E a todos nós, que a gente se trate bem da melhor e forma mais digna. Porque quando há sinceridade no tratamento, Deus se alegra e é exatamente isso que Ele espera de nós, queridos. Amém? Só para finalizar o texto aí de Colossenses, trabalha a ideia de que tudo o que a gente for fazer, seja feito de coração e para o Senhor. Então, eu não devo pensar que estou fazendo coisas olhando para os homens. O texto diz, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão a recompensa do Senhor, que é a herança. É a Cristo que vocês estão servindo. Não é simplesmente a sua esposa, não é simplesmente ao seu marido, ao seu filho, ao seu pai ou ao seu patrão ou ao seu funcionário. É a Cristo que primeiramente o cristão serve. E por servir a Cristo, vive bem com todos os outros. Amém, queridos? Eu queria orar pedindo que Deus nos abençoe. Senhor, eu te agradeço porque nós podemos olhar para esse texto tão precioso, tão necessário, tão importante de Efésios e conseguir enxergar como a esposa deve tratar o marido, como o marido deve tratar a esposa, como ambos devem tratar os filhos e como os filhos devem tratar os dois. E também como os patrões e funcionários devem viver uns para com os outros. Eu oro, Deus, para que em nome de Jesus nós consigamos entender que quando uma das partes deixa de viver bem dentro do relacionamento, o relacionamento fica disfuncional, o relacionamento fica desestruturado. E Deus, em nome de Jesus, não nos deixe sermos pessoas que vivem num relacionamento desestruturado por nossa causa. No que depender de nós, Deus, que nós consigamos, aos maridos, amar as suas esposas se entregando por ela. No que depender das esposas, que elas amem sim a seus maridos sendo submissas, ou seja, caminhando ao lado deles, ajudando-os e sustentando a sua missão.
E aos filhos, Deus, que sejam obedientes, que sejam queridos com os pais, que honrem os pais, que vivam o que Jesus de fato disse para eles viver, amando. Porque se tem alguém que foi exemplo de um bom filho, foi Jesus, que amou Maria de todas as formas possíveis e deixou isso para a gente como exemplo. Essa é a minha oração, Deus, que a nossa igreja consiga viver bem esses relacionamentos. Porque primeiro, como diz o texto, é a Cristo que nós estamos servindo e não a nós outros. Então essa é a minha oração, Deus, no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.